Você está ouvindo o Parlamento das Corujas. Quando que as crianças vão pedir doce aqui no prédio? Não sei, por quê? Não, que... Eles pedem doce no seu Dia prédio? 31 Sim, pedem. finalmente a gente tem doce pra dar pras A crianças. gente comprou só pra... Sério? Que nos últimos 2 anos a gente só tinha fruta pra dar, daí eu fiquei meio receosa pra dar, porque eu falei, putz, eles vão tacar na minha porta a fruta, né? Não, a gente foi no Sam's Club e comprou saco de bombom pra dar pra Sério? criança. Nunca vi isso. Aqui no seu condomínio tem, caramba. Não, bastante condomínio tem. Nossa, nunca vi. Aqui, como o condomínio é de vários prédios, né? Tipo, às vezes tem criança que vem de outros prédios até pra isso. Nossa, que bizarro. E elas se fantasiam e E elas tudo. fantasiam. É mesmo? É? Nesse caso. Nesse caso, é verdade. Então, né, se pensar nos Estados Unidos, aquele frio de graça. Pelo menos elas não estão vestidas de caça-fantasma, né? Pensou? É, Ia bem feita a morrer, né? fantasia, né? Que coisa, né? Olá, sejam bem-vindos. Nós somos o Parlamento das Corujas e eu sou a Thaís Prioli. Eu sou o Gustavo Domingues. E eu sou o Caí Tavian. Como vocês devem ter percebido, teve um dos participantes que foi abduzido pelo mundo invertido aqui. Ah, é? Ele vai voltar vomitando lesma. É, primeiro vai ter que sofrer umas intrusões orais esquisitas, né? Uma parte dos monstros. Ele vai ter uma relação com o Demogorgon Igual o Will teve. e vai voltar grávida, É, emprenhada. vomitando Demogorgons. Vocês devem ter percebido, o episódio de hoje vai ser sobre Stranger Things 2. É lógico que a gente vai falar também um pouco da primeira temporada, não tem como falar da segunda sem falar antes da primeira, né? Uhum. Se você não viu nenhuma das temporadas, eu não recomendo ouvir. A menos que você seja aquela pessoa que não ligue pra spoilers. Porque vai ter spoilers. E não, a gente não vai avisar quando será o spoiler, porque senão a gente fica muito preso. Sim. E não consegue discutir tão bem o assunto. Vai ter spoiler toda hora. A partir de agora é só spoiler. Vamos fazer desse Então, jeito. agora a gente tá decretada a sessão do Parlamento das Corujas. Spoilers. Stranger Things foi criado pelos irmãos Duffer. Eles criaram também aquela série Wynard Pines junto com... Wayward Pine. É, eles participaram mais ou menos. É. Ele era um dos roteiristas da série, mas depois eles saíram. E tanto que Você sabe quais são os episódios deles? Não lembro. Eu sei que caiu muita qualidade na segunda temporada. Ficou muito ruim. Sim. Tanto que foi cancelado, né? Por causa disso. O Wayward Pines, ele é estilo Twin Peaks, essas coisas, assim, de Não, mistério? Se lembrasse de alguma coisa, seria um pouquinho mais Stranger Things no começo. Sei, Mas depois ele caiu. Eu lembro um pouquinho também histórias de Stephen King, mas é bem pouco. sei. Lembro também, tem elementos do HP Lovecraft, como quase tudo hoje em dia. Ah. é que agora é direito aberto, Lovecraft, então. E também eles fizeram um filme chamado Hidden, que foi quase que dizem uma homenagem ao Shyamalan. Sei lá. Shyamalan. É muito complexo pra mim falar esse nome. Hidden? Você assistiu? É aquele Assisti. com o cara altão lá, O que faz o Tarzan? Isso, que faz Tarzan. O irmão do Pennywise? Como é que é o nome O dele? cara do True Blood? True Isso. Blood. Como é que é o nome dele? É uma coisa Skarsgård. Skarsgård, Alexander Skarsgård. Isso. Então, esse Hidden é deles também. Não é ruim não. Eu só não gostei do final. Ah, não, mas beleza. Ah, eu assisti. Assistiu? Assisti. Eu lembro que a gente tava discutindo sobre ele, lembra? Depois ele assistiu? Vamos dar spoiler do Hidden também? Não, o final é bem ruim, não gostei. O Ele lembra Hidden... um pouco o jogo lá, o Last of Us? Last of Us, lembra alguns elementos. É, legal. Ele é sobre um casal e uma filha, e a filha deles, que eles estão dentro de uma... De um bunker, né? De um bunker. labirinto subterrâneo. Eles estão sobrevivendo a um ataque, eles sobreviveram a alguma coisa assim, e à noite... E eles morrem de medo de serem encontrados por seja lá o que anda no mundo lá fora. Eles têm que ficar saindo pra procurar comida, água, essas coisas. Isso. E aí eles têm tipo, muito medo de ser encontrado. Uhum. Mas parece que a distribuição ia ser feita pela Warner. Estavam esperando um tipo de distribuição e no fim das contas a distribuição foi pífia. Do Hidden? Ah, tá. Então não foi um filme que fez muito sucesso e a carreira deles ficou... Ficou estagnada até vir a primeira temporada do Stranger Things, né? Sim. Eu acho que foi engraçado que foi uma aposta meio bizarra da Netflix, né? Ela não tinha ainda feito nada que indicasse que coisas dos anos 80 iam ter muito sucesso, a não ser talvez aqueles dados que eles recolhem do que é visto, né? Do que é visto. Falam que são sigilosos pra caramba, né?
Então, porque o Vinícius até comentou em um episódio antigo do Glow, que ele falou que o Glow ele era resultado do algoritmo da Netflix. Talvez seja isso, talvez o Stranger Things ele mostre que as pessoas assistiam muitos filmes dos anos 80. Eu sei que tem muito filme legal dos anos 80 na Netflix. Trilha sonora. O Caça-Fantasmas, antigo, ficou um tempão na Netflix, aquele Breakfast Club, o Clube dos Cinco. Puta. O Gremlins deve estar lá ainda também, né? Garota de Rosa Shocking. Gremlins. Nossa, muito filme dos anos 80 ficou na Netflix e eu acho que as pessoas assistem muito. E aí eles quiseram... Os elementos não só. O Stranger Things é tipo os anos 80 chegando pra você, abrindo sua boca e vomitando dentro dos anos 80, né? É mais ou menos isso. É uma sobrecarga, né? Mas vamos falar o que é a série, o que é a história da série. A primeira temporada do Stranger Things, ela apresenta a cidade fictícia de Hawkins. Em Indiana. Em Indiana, que é em 83. Primeira temporada, né? Isso, a primeira temporada. E logo inicia no laboratório Hawkins, né? Que é do departamento de energia. E com alguma coisa fugindo dali e matando alguns funcionários. Sim, aí começa aquele clima de filme de terror. Tanto que no início, quando eu vi, não tinha muita propaganda relacionada, né? Eu pensei que era uma história de terror, mais terror mesmo. Sim. Sem aquela parte das crianças, nem nada. Aí depois, durante a primeira temporada, você vai descobrindo algumas coisas. Eles sequestram os personagens principais. E sem... o monstro arrasta o Will lá pro... Não, você falou o monstro arrasta, não o laboratório, né? Isso. O monstro arrasta o Will, que é um dos personagens principais, que é uma criança do grupo principal, pro mundo invertido. E a primeira temporada vai gerar em cima disso. O que aconteceu com o Will, como que a gente recupera ele, será que ele tá vivo, o que aconteceu, né? E a segunda temporada vão ser as consequências dessa primeira temporada. Traumas passados, o que aconteceu realmente. Na verdade, o laboratório ele faz aquelas experiências estilo MK Ultra, né, que a CIA fazia de estudo de paranormalidade, né? Com uso de drogas, essas coisas, né? Isso, para desenvolver poderes paranormais. Tortura. E eles tiveram sucesso. Uma das cobaias deles é a Eleven, né, a 11. Eles descobriram que ela tinha uma série de poderes diferentes. Além dela ter telecinésia, ela também pode localizar as pessoas à distância, conseguia contactar outra dimensão. Então, na verdade, eles usam ela para abrir esse portal dimensional, que é de uma dimensão paralela à nossa, mas é uma dimensão meio que toda corrupta, toda zoada, né? Eles sabiam que ela conseguia fazer isso? Ela abre por acidente, não é? Pode ser. Acho que, na verdade, ela meio que atrai aquela criatura, eu acho. E aí, na primeira história, é isso. Com essa... O Demogorgon. Com esses poderes dela, eles acabam atraindo o Demogorgon, que é uma criatura assassina que... Na primeira temporada, ele parece que é um animal. Isso. Ele só quer fazer o que o animal faz. Ele quer se alimentar, se esconder. Só que depois a gente vai percebendo que ele tem isso. Porque ele sequestra o Will. Em vez de matar ele, como ele fez com todas as outras pessoas que ele pega, ele começa a fazer umas coisas estranhas com ele. Tipo... Na verdade, ele consegue fugir, o Will, né? Por isso que ele não é morto. Mas não tem uma hora que ele é preso numa parede lá e o monstro enfia uma sonda na boca dele igual o Alien. Na verdade, ele meio que drena, né? Parece. Ele tá se alimentando daquela maneira. Acho que não, porque ele se alimenta com ele tá tentando se reproduzir com o Will. Porque ele faz a mesma coisa com a Barbie. Não, a Barbie ele mata. Ele mata ela na piscina. Ah, é? Sim. A Barbie ele mata e se alimenta dela. O Will... Mas eles encontram ela lá depois. Encontram o cadáver dela. Então, mas o... enfim, isso são detalhes. Sim. Mas o fato na verdade, é legal... A gente terminou de assistir a segunda temporada e logo em seguida a gente assistiu aquele Universo Stranger Things, que é um documentário de 7 episódios, tem na Netflix, que saiu junto com a segunda temporada. 7 episódios de 20 minutos, é super legal, pra quem quiser conhecer mais sobre a série. Os Duffer Brothers, eles contam que a ideia do Demogorgon era parecida com a ideia do Tubarão, no filme Tubarão. Não aparecer muito, né? Isso, e ele ser assim, aquele cara que, de repente, ele sai da água, pega alguém... Suspense total. E puxa. Que assim, essa é a ideia. O Demogorgon ele sai do plano paralelo, pega a pessoa e volta. Leva ela pro plano paralelo. Ele conseguia abrir portais, pelo visto. Até porque eles não tinham muito dinheiro pros efeitos especiais, né? Muitos efeitos da primeira temporada, o bicho em si era pra ser prático. Tanto que tinha um ator que era vestido com a roupa e tinha um monte de gosma em volta dele. Mas era complicado... Porque o cara ficava escorregando com as gosmas. Eles falaram que era difícil filmar e gerar tensão, assim, tipo, eles falaram que aquela cena da primeira temporada que o Demogorgon sai da parede dentro da casa da mulher, lá da Winona Ryder. Certo. Eles falaram que aquela cena ela é pra ser mó tensa e assustadora, e eles não conseguiam fazer ela direito, porque toda hora que o ator saía da parede, ele começava a patinar no chão, assim. Então, tipo... Mas eles usaram totalmente 3D no final, então, né? Eu acho que eles misturaram. Eles falaram que misturaram bastante. Eles usaram...
Acho que eles pegaram a cena gravada real e eles poliram ela com efeito especial. Certo. Eles fizeram incrementação, assim, sabe? Só pro cara não escorregar, essas coisas, né? Vai ficar legal na série. Então, nessa segunda temporada eles usaram muito 3D, né? Sim, aí eles puderam fazer bastante computação Mas gráfica. eu lembro pelo menos uma cena bem feia. O quê? Aquela cena que eles estão caçando, preparando a armadilha pro monstro, naquele mini ferro velho. Sei. E a hora que a névoa começa a aparecer, Uhum. e o monstro aparece na névoa, pra mim ficou bem feio. É estranho. Ficou muito 3D, assim. O Demodog? Demodog. Até nesse universo de Stranger Things aparece a cena sem eles, né? Sem o efeito especial. O ator fazendo sozinho. Até foi uma coisa que os atores falaram, que na primeira temporada eles tinham com quem atuar bicho ali. Mas na segunda temporada muitas vezes não, então era um pouco mais complicado. Que eles tinham que atuar com tela verde, né? É. Foi bastante tela verde nessa, então? Não era... Nesse aí do Ferro Velho, que o Caid falou em específico, não era tela verde, mas ele insere o bicho, né? Então ele ficou parecendo inserido, exatamente isso, ficou esquisito. Principalmente a hora que ele aparece mais no fundo, e só ele no meio da neve, acho que o pessoal tá olhando por cima onde ele estava lá no ônibus, acho que era um ônibus, e ficou bem esquisito. Quem reclama de efeito especial em série de Tokusatsu não tem o que falar por causa disso aí agora. É verdade. O Stranger Things, uma coisa que é boa da série é que é uma série que atrai todo mundo. Não tem como. Quase todo mundo, né? Sempre tem alguém que não gosta. Sim, mas assim, eles fazem isso pra atrair todo mundo, porque são 3 núcleos, né? Até o Vinícius escreveu um artigo muito bom essa semana, vocês podem conferir depois no Grifo Nosso, falando sobre isso. São 3 núcleos de personagens, né? Tem as crianças, aqui a gente fala crianças, mas a gente sabe que são meio que adolescentes, mas a gente só pra diferenciar, né? Tem as crianças, que até tem uma criança nova. Elas têm, na primeira temporada elas têm acho que 12 e na segunda 13, né? Isso. Que a segunda se passa praticamente quase um ano. É um ano depois, né? 83 e 84, outra é um ano mesmo. A Eleven, acho que até mais tempo, porque a Eleven fala que se passou 353 dias, se não me engano. É um ano, um pouquinho mais. Não, um ano tem 365. É 365. Mas ela fala, não lembro, é um ano. É um ano. É que é bom essa justificativa de ter passado um ano dentro da série, é boa por causa dos atores mudarem também, né? Também, e também porque eles dá pra eles usarem mais coisas dos anos 80, né? Que foi surgindo. Sim. Mais referências. Aí tem o núcleo dos adolescentes mesmo, né? Que são... Essa é a parte fraca das duas temporadas. Eu achei que essa temporada foi um pouco melhor. Eu achei melhor, por exemplo, por causa do Steve, o personagem que a gente pensa que é bully na outra temporada. E ele tá junto com as crianças nessa temporada. Sim. E a gente vê que ele... Eu fico com muita dó dele nessa temporada, porque ele parece bem melhor que o outro cara agora. Na primeira, eu acho o arco de história dele da primeira temporada excelente. Que ele é o personagem que parece que é um vilão. Todo mundo pensa que ele é o Bully, vai ficar enchendo o saco. Ele é apresentado como se fosse o vilão humano, eles falam, né? Sim. Porque, assim, na história vai ter o vilão sobrenatural, que é o Demogorgon na primeira. Que é o Power Ranger vermelho na segunda temporada agora. Isso. Power Ranger vermelho. O Power Ranger vermelho é o Billy. O Billy é o cara do cabelo bizarro, que é irmão dele. É o Mullet, que é isso? É Billy o nome dele? Eu acho que é. Bill, não é? Não é. Billy. Sei lá o nome dele. A gente conhece ele por Bully. Bully. É o Bully. Não vai ser Billy, vai ser Bully. Eu não sei se eu errei o nome, mas é o Bully, então vai ser. E aí ele... O que tem o cabelo estranho? O Power Ranger vermelho. Então, na primeira temporada, o Steve era pra ser só daquele jeito. Só que aí depois, os caras, os Duffer Brothers, falaram que quando eles conheceram o ator, e eles começaram a bater papo com eles, acharam o cara tão gente boa, que eles começaram assim, puta, e se o cara mudasse, né? Que é uma coisa diferente, né? Geralmente não acontece isso no filme. Exatamente. Eu achei interessante justamente por causa disso, que Stranger Things, muitas vezes, você tá esperando uma coisa da série e ela não faz. Isso. E esse foi um dos pontos da primeira temporada. O Steve não ser assim. Aquela cena que ele chega pra a Nancy e o namorado dela lá, que é o irmão do Will, quer dizer, ele não era namorado dela, né? Aí eles estão lá eles estão meio que se preparando pra lutar contra o Demogorgon. Sim. E aí o Steve pega eles na casa. Os dois estão sozinhos. E o Steve chega lá. E aí eu falo assim, quando aparecer aquela cena, eu falei, ele vai morrer, que nem um idiota, né? Eu falei, o Demogorgon vai matar ele. Vai ser aquela cena que o vilão sobrenatural mata o vilão humano. E livra o caminho pros dois ficarem juntos. Isso. Aí eu falei, puta... Aí eu achei assim, beleza, mas eu achei meio besta. Mas não foi. Ele se junta a eles na luta contra o Demogorgon. Ele toma uma cena ali. E é muito louco. Ele rouba a cena dos dois. O taco com pregos. Sim. E subverter aquela sua primeira impressão do personagem também, né? Sim. Você
começa não gostando dele e no fim da série você tá gostando do personagem. Sim. E na segunda temporada, eu acho que foi um dos que eu mais gostei também. Ele foi bem mais trabalhado, por exemplo, que o Jonathan. A gente vê que ela ficou com ele, porque eles dois são sem graça, eu acho os dois sem graça. E ela não merece ele, na verdade. Sim, o Nancy. Ele ficou de babá pros meninos, ajudando eles, e ele faz um monte de coisa lá, muito mais importante que os dois fazem lá. O arco de história dele mais o Dustin é talvez um dos melhores arcos da história. Sim, do menino. Tipo, o Dustin não tem quem chamar. Então, eles se juntam os dois. Ficam os dois juntos. O Dustin não tem quem chamar. Ele chama o Steve, que é tipo o cara que era o antigo bully da escola. E aí o cara vem com um taco de prego no porta-malas e fala, beleza, vai, vamos pegar esse bicho aí que tá no seu porão aí. E é muito bom essa parte aqui, tipo, você fala que eles viram meio que uma parte meio comédia, né? Sim. E tem o outro núcleo que seriam dos adultos, né? Dos adultos, a gente tem uma expandida dos adultos, né? Tem os principais, que seriam a Joyce, que é a Winona Ryder, e o policial, que é o Hopper. É o Hopper. David Harbour. E aí a gente é apresentado para um novo personagem, que eu achei muito boa a ideia do autor, que é o Bob. Que é o Sam do Senhor dos Anéis. Nossa. Que é o Sean Astin, que é o Sam do Senhor dos Anéis, e ele ficou muito famoso por filmes dos anos 80. Goonies, né? Teve um que ele fez com Kevin Bacon, que eles iam acampar. Puta, é aquele Rio Selvagem? Rio Selvagem, uma coisa assim, que é muito legal. É legal, é dos caras descendo o rio, não é? Isso, eles acampando lá, que é um monte de moleque. Bem natureba, o Kevin Bacon, ele fica ferrado porque eles querem escutar rádio, essas coisas. Que é um monte de moleque. São os 4 crianças, são os 4 atores. Então, é isso mesmo. E o Bob também, ele é um personagem que no começo parece ser meio bobão, assim, mas depois você vai conhecendo e gostando dele. Sim, ele é apresentado, é que assim... Não é que ele é meio bobão, ele tá tentando conquistar os filhos, né, dela. Ele namora com a Joyce. Com a Joyce. E ele quer, exatamente, que ele quer conquistar os filhos dela, ele quer criar uma relação, porque ele seria meio que um padrasto ali. E aí ele tem até aquela história que ele dá um conselho que sempre... Qualquer outro filme seria um conselho bom, muito né? Bom, e nesse dá merda. Nesse dá merda. Tipo, não. Enfrenta o seu medo. Para aí em frente o grande ancião lá. Mas o problema é esse, é porque eles pensavam que era só um sonho, né? Se fosse só um sonho, talvez desse certo, mas como não era... Esse é o grande problema, né? Os cientistas vivem dizendo lá, o outro personagem novo da série, que é o cientista-chefe. Agora, quem a gente pensou que ia ser o vilão, pra mim, ele não foi vilão. É o cara do Mediabout. É o cara do Aliens, eu lembro do Aliens, que ele é verdade. E do Mediabout, com a Ellen Hunt também, a gente tava assistindo com 2 amigos e eles lembraram disso. Ele faz Alien, é verdade. Ele é o cara o corporativo lá que quer de qualquer jeito levar um Alien lá pra eles. Sim. Não, então. Ele é outro cara bem icônico dessa época que eles trouxeram. Né? Aliás, a gente falou do Sean Astin, eu esqueci de comentar um negócio muito engraçado. Só uma coisa, o nome do ator é Paul Reiser, tá? O do Alien. Isso, Paul Reiser. É ele mesmo do Mad About? Eu acho que eu não cheguei a confirmar, não. Então, tem um negócio legal também, que os Duffer Brothers estavam falando sobre o Sean Astin, que ele não participou da seleção de papéis da maneira que um ator conhecido participaria. Ele não... entrou em contato, mandou o agente deles mandar uma carta lá. Ele falou... Ele mandou uma fita, como se ele fosse um ator iniciante. E aí, tipo, os caras estavam assistindo fita do monte de gente, e aí eles falaram assim, cacete, é o Samwise! É o cara um negócio meio... conhecido, né? Humilde, assim. Apesar de não fazer tantos filmes por aí, é bem conhecido. Nossa, não, ele é muito conhecido. Por causa do Goonies e Senhor dos Anéis, né? Sim. Eu particularmente, o único dos personagens novos, ele é o único que eu gostei de verdade. É ele mesmo. Eu gostei muito também da irmã do Lucas. Eu achei... ela foi um alívio cômico também. Ela é legal. Foi engraçado. Principalmente ela brincando com o He-Man e a Barbie Isso. lá. Sim. A parte dela com o Dustin também foi engraçada. Ela zoando o irmão, chamando de nerd, foi bom também. Tem aquela cena que a mãe deles tá tirando foto dele vestido de caça-fantasmas, e aí aparece assim, tipo, a mãe dela em primeiro plano, tirando a foto, e ela atrás da mãe, assim, em segundo plano, olhando pro Lucas e chamando ele de nerd, sabe, sem sair o som, sabe, assim, nerd, sabe, só articulando, só pra ele ficar puto enquanto ele tá tirando foto, sabe? É muito coisa de irmão, tipo, encher o saco, assim, um do outro, e eu acho muito boa. Eu gosto da Max, até, assim, apesar de eu achar que eles fizeram uma muito, a gente conta pra ela, não conta pra ela, aí depois ela fica puta, aí depois não fica. Eu achei que era igual o Steve chamou ela de Random Girl. Random Girl. Não faz diferença nenhuma. Eu estive assim, por que essa Random Girl é a única pessoa me ajudando? Enquanto vocês ficam batendo papo, né? Mas eu achei... Uma coisa que eu senti falta, que tem na primeira temporada que não tem na segunda, é mais interação das crianças entre si. Porque o Mike, ele ficou separado do resto da molecada. Ele ficou no núcleo mais dos adultos, junto com o Will lá. Isso, eles criaram arcos de história individuais. Criaram um arco de história só pro Lucas, e o arco de história só pro Dusty.
Nessa temporada eles misturam mais os arcos, né? Não tem tão definido que nem na primeira temporada era mais adulto, criança e adolescente. Nessa temporada eles misturam bastante os personagens. Eu não veria problema de ter um arco das crianças ainda, porque eu gosto da interação delas. Teve bem pouco, né? Foi a parte do Halloween, justamente, que foi uma parte bem legal, né? Porque aí a gente começa a ver o que tava passando no cinema naquela época, né? O Exterminador do Futuro, mais óbvio lá, né? Não, também, mas as fantasias deles é do Caça-Fantasmas. O Exterminador aparece no letreiro do cinema, na verdade. Isso. E todos eles se vestem de Caça-Fantasmas. Tem até aquela cena que é engraçada, eles chegando na escola, todo mundo imaginando que vai estar todo mundo fantasiado na escola e só tem eles fantasiados. meio terror adolescente. Você chegar pelado na escola, só de cueca. Então. Isso me lembra uma série que chama Modern Family, que o Mitchell, que é um dos personagens principais, ele é um advogado e ele tá indo pra ele começou a trabalhar no escritório novo e no Halloween ele fala assim, vou fantasiado, né, porque era o normal no outro escritório dele. Aí ele vai de Homem-Aranha e só ele vai. Tipo, ele chega lá todo mundo de terno e o cara vestido de Homem-Aranha. Falta de comunicação, né? Ele consegue ir até o carro dele sem ninguém ver e coloca um terno em cima da fantasia do Homem-Aranha e fica morrendo de calor. Não é só isso. E fica fazendo barulho, né? Que a fantasia dele do Homem-Aranha é aquelas com enchimento, que faz o barulhinho quando você se mexe, assim. Então ele põe o terno, só que ele ainda, quando ele se mexe, fica... Mas a história das fantasias dos Caça-Fantasmas também é muito boa. Sem falar que a fantasia ficou muito boa dos moleques, né? Porra, as mães dos moleques... São quase cosplay profissional ali, né? Meu, os Proton Packs lá, as mochilas deles, como que eles fizeram aquela porra de... A roupa, beleza, você costura e tal, mas aqueles negócios, elas ficaram, tipo, colando um monte de coisa aleatória e pintando tudo de preto, assim. A maquininha abria do menino lá, onde ele prende verdade. O girino Demogorgon lá. Armadilha. E tem a discussão de quem é seu Venkman, né? Essa é muito boa. Porque foi engraçado porque o Lucas, que é o único negro do grupo, e o Mike foram de Venkman, né? Isso. E o Mike falou, não, mas a gente combinou e eu vinha de Venkman, né? Eles achavam que... Eles assim, eu achei que você ia ser o Winston. Aí o Lucas fala assim... Primeiro ele fica incrédulo, que ele sabe que eles estão falando isso porque ele é negro e o Winston é o único caça-fantasmas negro. Ele... Por que eu ia querer ser o Winston? O Winston é o único que não é cientista. Ele fala que é o mais chato. Ele entra por último no grupo. Pior que eu não acho ele mais chato. Ele acha ele bom. Ele tem um papel legal no filme. Então. Uma das falas mais memoráveis do Caça-Fantasmas é do Winston, que é aquela que ele fala assim, quando alguém pergunta se você é um deus, fale sim. Responda sim. Pra quem que é que ele fala? É pro Dan Aykroyd lá, o... porque ele responde errado, né? Pra Azul, o vilão do filme lá. Não, o Gozer. Gozer. O Gozer aparece e fala assim, você é um deus. Que eles mandam o Gozer voltar pra outra dimensão. Aí ele, você é um deus? Aí ele, não. Aí ela começa a detonar eles lá no relâmpago. Aí eles falam assim, quando alguém pergunta se você é um deus, responda sim. É o Winston que fala isso. Mas essa história é muito boa. E é muito engraçada essa ideia. Além dos filmes, a gente vê também várias influências literárias, igual o que eu percebi ali foi Stephen King e Lovecraft, né? Stephen King, por exemplo, durante muito tempo, eu nunca li nenhum livro dele. A influência dele, pra mim, era sempre por parte de cinema. Ele tem muita coisa adaptada pro cinema, geralmente sempre trash. Até a cena dos trilhos, que foi baseada no Stand By Me, que é o Conta Comigo? Conta Comigo em português. Conta Comigo em português. Foi baseado num conto de Stephen King. Isso. Que é o Corpo. O corpo de uma série de um livro que são 4 contos, né? As 4 estações. 4 estações. Chama só The Body mesmo, o corpo. Isso, então mas eu acho que é mais baseado nos filmes dele do que na obra literária dele. Sim. É que a obra literária dele... Influencia os filmes. Vem dos livros, vem todos os livros, mas é mais baseado nos filmes baseados nos livros dele do que no... É que é baseado em 2 coisas. Tem o It também, né? Tem o It, com certeza. Então, Conta Comigo e o It são 2 histórias do Stephen King que envolvem um grupo de crianças fazendo alguma coisa. Uma das obras que foi... Eu não lembro o nome do filme em português, chama Firestarter, com a Drew Barrymore, que é sobre uma menina também que ela sofre experimentos por parte do governo, porque os pais dela tinham sido tomados algum tipo de remédio, não lembro bem da história, mas ela nasce e eles são levados para o laboratório, inclusive ela e o pai dela. O pai dela tinha poderes de controle mental.
Ela tinha poderes de pirocinese, por isso que é Firestarter no tempo, ela conseguia criar fogo do nada. E o Stranger Things tira muito dessa fonte. É uma das fontes de inspirações. Sim. E o ator principal do núcleo de câncer, vamos chamar ele de principal, né? Que na primeira temporada ele era meio que o principal, que seria o Mike. Ele também tá no It. É verdade. O novo, né? E... Ele é o menino bocudo, falando muito palavrão. Outra influência grande é Steven Spielberg, né? Porque Sim. eles falaram que é aquela em duas frentes, né? Que na primeira temporada tem aquela cena a Eleven se junta às crianças, a 11, né? Se junta às crianças. Jane, por favor. O nome Jane, do laboratório né? dela é 11, chama ele de Jane. Então, a Jane agora... Ou El. Ou El. A Jane, ela se junta às crianças e ela é meio aquele, assim, peixe fora d'água, né? Porque ela não manja de nada, que ela foi criada dentro do laboratório. E aí ela é meio que o ET. E aí eles fazem um paralelo com o filme do ET, do Steven Spielberg. Tem até a cena aquela cena deles de bicicleta, todo mundo pensando, nossa, será que eles vão Eu voar, por cima né? do Não, furgão. na verdade, o furgão que ela faz voar por cima deles, né? Arremessa, né? Arremessa. Não, e outra coisa, a roupa que ela usa também é uma roupa parecida com o disfarce que eles usam do ET, aquela peruca loira. Sim, e as coisas também Que é a Drew Barrymore também, né? Também tem a Drew Barrymore. Outra coisa, a outra paralelo do Steven Spielberg, a gente já falou, que é o Tubarão. Que eles usaram o Demogorgon com as técnicas que o Steven Spielberg criou de tensão. Não proposital na época. Né? No e Tubarão. o Super 8, né? O Super 8 é do JJ Abrams. Já é a mesma coisa que o Stranger Things, é uma homenagem também. Né? O Super 8 ele foi feito pelo J.J. Abrams, que agora a gente conhece porque ele fez o Star Wars novo, Star Trek novo, Lost. E o Super 8 foi criado por ele, Fringe também é. O Super 8 foi criado já como uma homenagem ao Stranger Things. Aos anos 80. Aos anos 80. Meu Deus, foi uma homenagem ao Stranger Things, tava prevendo o futuro ali, né? Uma homenagem ao Steven Spielberg. E aos filmes dos anos 80. O Super 8, ele tem um padrão muito parecido. O Super 8, ele parece um Stranger Things de 2 horas. Parecida, Ele parece um Stranger Things de 2 horas, que é uma história de um grupo de crianças que vai atrás de um alien. Tentando fazer um filme, né? Com a Super 8, que é a câmera, o tipo de câmera lá, né? Isso, e eles estão procurando a criatura que fugiu de um descarrilhamento de trem. Puta, é bem interessante. E começam a acontecer coisas bizarras na cidade, igual no Stranger Things. Sim. Acho bem legal. A gente tá falando dos adolescentes, na primeira temporada eu não gosto tanto. Não, na segunda temporada eu não achei tão legal a história da Nancy. Eu também não, achei a deles bem... Eu não gostei A primeira eu achava melhor. O detetive eu achei bem sem graça. O roteirista de conspiração lá, o detetive. Sei. Eu nem reconheci ele como detetive no começo. Pra mim ele era um cara doido que tava lá na delegacia. Exatamente. Eu só sabia que ele era o detetive que o pai e a mãe da Barbie estavam falando, porque eles foram procurar ele depois. Eu não sabia que ele é detetive. Porque ele não tem nada de detetive. É, muito estranho. Também esse ator tá em outra série da Netflix, né? No Love. É engraçado nisso, a Netflix sempre que você pega um ator, ela já deve ter trabalhado ou vai trabalhar em alguma outra coisa também. Não sei se eles fazem por vários... Eles fazem um contrato múltiplo sempre. Deve ser. No Stranger Things ele é o conselheiro amoroso de adolescentes, né? Nunca escute um cara bêbado, doido. Que vive sozinho com uma parede cheia de Eu tenho o do Jonathan, mas o Steve é mais legal nessa temporada. Ele não faz nada. O Jonathan nessa temporada ele é bem sem graça. Nem sempre porque o cara é mais legal, ele é um bom namorado, né? Sim, mas ela não era uma boa namorada, ela não merecia o cara também, então com outra. No fim das contas ela acaba traindo o namorado, né? Ela não termina com ele e ela dorme com o Jonathan. Quer dizer, eles terminam meio tacitamente, assim, sabe? Eles vão assim, acho que a gente não vai ficar mais junto. Ela não merece ele mesmo, então deixa. Ela é sem graça. Na primeira temporada, essa história dela querer ficar com o Steve era um saco. Mas aí, de repente, dá uma guinada que eu acho legal, que é aquela que ela acaba indo pro mundo invertido, na floresta, lembra disso? Sim. E ela vê... Aí, a partir daquele momento, fica muito boa. Aí ela se envolve com o Jonathan, na primeira temporada. Porque eles tinham uma coisa em comum, que era um mistério ali. Isso, porque ele acredita nela. Porque ele tá atrás do irmão dele que sumiu e ela tá atrás da Barbie. E ela que encontra a Barbie morta, inclusive. Não é a Eleven que veio. Eu acho que é a Eleven que veio ela morta. Eu não lembro. Acho que são os adultos. Quando eles vão... A Joyce e o Hopper, quando eles vão lá pegar o Will, eles acabam vendo. Eles têm aquilo em comum e aí eles fazem aquele negócio lá, que eles se armam e tal, eles se preparam, fazem a armadilha. Isso, fazem a armadilha que o Steve acaba participando. Sabe o que eu não sei comparar a primeira com a segunda muito bem, falar assim, o que eu gosto mais. Mas sabe o que eu gostei da parte dela e do Jonathan? Sim. É aquela coisa que você fala, puta merda, eles vão fazer besteira, né? Quando eles decidem que vão contar pros pais da Barbie o que realmente aconteceu e eles ligam pra ela. Eu falo, meu Deus, eles são tão burros, né? Porque é lógico que eles estão monitorando o telefone. Mas aí no fim das contas você vê, não, foi tudo armado aqui. É proposital. Os personagens são extremamente inteligentes nessa série, né? Verdade, então, né? É uma discussão que eu queria levantar com vocês.
Será que eles são muito inteligentes ou a gente tá acostumado com série que os personagens são muito burros e sempre fazem merda? Eu acho que eles fazem isso também pra acelerar a série. Por exemplo, a parte que eles estão desvendando que a Joyce e o Hopper estão montando o quebra-cabeça com os desenhos do Will lá na casa dela, e eles não entendem. Chega o Bob e do nada ele só vê um coração na parede e já sabe o que é aquilo. Ele foi pra acelerar, né? Na verdade, o processo pra eles. Ele fala assim, com essa forma, isso aqui é o lago, não sei o quê. Mas então, se você vê um coração azul, é o lago também, mal desenhado lá. Mas é aquela coisa, eles sabiam que ele gostava desse tipo de coisa, de jogos e tal. A pessoa tem essa especialidade, né? Uhum. É igual eu falar assim pro Gustavo, você lembra tal filme trash, blá blá blá, assim, assim? Ele vai ficar um tempo pesquisando. Já se eu falo pro Caí, já vai falar, é tal filme. Sim. Certeza que é esse. Isso aí foi pra acelerar mesmo, tá Sim, certo? Ficar mas é que muito tempo. A minha dúvida é, a gente tá acostumado com série burra ou essa série é muito inteligente? É que tem série que faz os personagens serem burros, eu acho que foi o que o Caí falou, eles fazem às vezes os personagens serem mais inteligentes pra acelerar, porque Stranger Things... Mas será que é isso que é um Não, calma, deixa eu explicar por que eu acho. O que muda no Stranger Things pra outra série? Em outras séries, eles fazem arcos que duram mais de uma temporada, em geral. Em geral, eles não fecham na mesma temporada, o mesmo arco, tipo, tem bonitinho. Stranger Things, ele tá fazendo uma história, uma temporada. Com um ganchinho no final. Isso, com um ganchinho no final. Que nem como se fosse um filme. Isso. Outra história, outra temporada. Mesmo esquema. Em outras séries, às vezes eles fazem os caras fazerem merda pra ficar atrasando, pra ficar mitigando o que tá acontecendo. Ou até mesmo pra você não gostar daquele personagem. Pra você série. achar que ele é um personagem de merda e... Então mas Stranger Things já é uma série menor. Esse já tem é o ponto 8 que eu e quero 9. chegar. A gente tá vendo que o cara vai fazer merda. Se fosse a gente não ia saber isso? Será que eles não estão sendo pessoas normais ali, naquele ponto? Talvez. Não sei, Qual foi a outra cena que a gente achou eles espertos também, que a gente falou? O único que faz merda, claramente, é o Dustin. Sim, sempre tem que ter um pra fazer merda. Na primeira temporada ficou... O Lucas não era nem tanta merda, mas ele era um meio chatinho, assim. É que ele era relutante, ele não queria participar. Não é que ele fez ativamente alguma coisa errada, ele simplesmente não queria ir atrás do que eles precisavam. Já o Dustin, ele acaba achando um bicho lá. Um girino, né? Esse é outro ponto que eu queria falar. Lembra aquela hora que a gente tava falando das coisas que a gente já sabia que ia acontecer? Por exemplo, quando eu vi o gato, como eu já tô acostumado a ver filme de terror com crianças, assim, eu já sabia que aquele gato ia morrer. Sim. Era óbvio que o gato ia morrer. Eu vi um pessoal comentando que isso seria reminiscente de Gremlins. Sim, lembra muito Gremlins também, principalmente a parte da escola, a hora que eles estão perseguindo o monstro na escola. Isso. E a criaturinha lá, né? Então, a hora que o gato aparece, eu já sabia. É um clichê que eu não gosto, porque eu não gosto de ver animais de estimação morrendo assim. Mas é um clichê comum de filme de terror, principalmente que envolve crianças ou o ambiente familiar, assim. Eu achei que ele ia comer a tartaruga, que o moleque chega e tira a tartaruga Outro ponto, cadê a tartaruga? Foi comida também, ninguém lembra mais. Verdade. Porque E agora a próxima vez da Barbie, e a tartaruga agora, né? Ficaram putos porque eles falaram, deixaram a Barbie lá, agora e a tartaruga, né? Não. Lembra que na primeira temporada o pessoal fez um negócio no Twitter que era uma hashtag Justice for Barbie. Agora Justice for Turtle. Agora é Justice for Meow. Meows lá. Mas Meows a mãe do menino não sabe onde é verdade. Nem com a tartaruga, nem com o Meows, é verdade. E ela aparece com um gatinho novo, né? Em geral, são os pais que mentem como o animal morreu. Nesse caso, foi o filho, né? Sacanagem, o Dustin manipulando a mãe dele. Mas ele não odiava o gato, né? Geralmente a criança odeia o animal e não liga, né? Ele ligou. Ele ficou triste. É que é difícil. Ele ia falar o quê pra mãe dele? Meu alien extradimensional de estimação matou o gato. Mas a hora que eu vi o gato e a hora que ele escuta o barulho na lixeira, eu sabia que o gato ia morrer. Sim. Óbvio, o gato ia morrer esse gato. Então ele, voltando, ele acaba encontrando um bichinho no lixo e começa a cuidar desse bichinho. Ele fazia o mesmo barulho que o Will ouvia quando se transportava para outro mundo, quando ele tinha a visão do outro mundo. Sim. Isso. Aí ele acaba a gente falou da personagem, a Max, né? Ele e o Lucas estão numa disputa pra ver quem consegue ficar com ela, e ele acha que um bicho desse tipo vai impressionar uma menina. Não sei qual menina se impressionaria com isso. Eu não. Gosta de bichos, lagartos. Vamos falar agora do vilão da segunda temporada. Porque na primeira temporada a gente já falou várias vezes do Demogorgon, tinha aquele bicho. O laboratório, pessoal, claramente era vilanesco. Na primeira, nessa temporada eles não são. Sim, mas o Devorador de Mentes, o Mind Flyer. Nessa temporada, claramente o vilão é o Mind Flyer e o irmão mais velho da Max, lá, o Power Ranger vermelho. Ele é um vilão incidental, né, o irmão. Ele é aquele vilão humano de filme que tem monstro. Que é o vilão humano que é só alguém que aparece pra encher o saco, que é muito chato, sabe? Sim. Tá atrapalhando os outros personagens de fazer alguma coisa. É o preconceito dos criadores com pessoas que gostam de rock. Aí a gente... Por que sempre o Bully tem que ser alguém que gosta de rock? Nada a ver isso, né? Que ele é agressivo, assim. E ele é meio glam, hein? Ele usa maquiagem no olho. Não, a roupa dele é legal.
Aquela que abre assim no peito? Não, no peito não. A jaqueta, a bota. Ah, que eu uso. É esquisito ver gente se vestindo igual a mim. O cabelo também, né? Cabelo. Meu não é mullets, mas é legal. Aí a gente entra pra outra referência, né? Você tava falando do Devorador. Isso. Que é a D&D. Sim. Grande referência na primeira temporada. Eu queria falar duas coisas do Devorador, na verdade. Que é uma que parece, então tudo indica, que unindo o que a gente tá falando já do bichinho do girino lá, né? Do girino. Que parece que ele era meio que o vilão oculto da primeira temporada. Sim. Tudo indica. Porque ele que fez... Ele acaba usando o Will como uma âncora dimensional, eu achei. Na verdade, nessa temporada a gente descobre que eles são controlados pelo maior lá, pelo cabeça de alien lá, né? Então, que é o... Ele é o Mind Flayer. Que é o Mind Flayer. Eles são controlados pelo Mind Flayer. Ele é o Devorador de Mentes. O Devorador de Mentes, então ele teria... Como é o nome quando um cara... Quando bota ovo em um bicho, em um hospedeiro? Ele impregnou no Will lá. Ele possui. Não. Na primeira temporada... Ah, não. O Demogorgon você tá falando na primeira temporada. Então, foi o Demogorgon? Ou já era... O Demogorgon, a gente sabe que ele sequestrou o Will. Mas o que aconteceu com o Will, a gente também não sabe Por exemplo, tem uma hora que eles encontram o Will. Eu acho que foi o Demogorgon, porque ele captura... Ele tem uma hora que ele tá se escondendo no Castelo Byers lá na primeira temporada. E de repente ele é pego naquela hora e a próxima vez que a gente vê ele tá preso na parede, que nem o Alien. No filme do Alien. Então, com aquela coisa na boca. Demogorgon, será que não é um servo do... É igual os Demodogs, né? Que eles chamam agora. Não, mas os Demodogs claramente são uma versão não evoluída totalmente do Demogorgon. Eles iam virar o Demogorgon, na verdade. Eu também acho que é isso. Também vejo só não deu tempo. Que são servos do Mind Flayer. Do Mind Flayer. Então, o Mind Flayer, ele fez o Will engolir aqueles bichos. Aí o Will ia reproduzir eles. Aí, tipo, quando ele volta pro nosso mundo, ele volta vomitando aqueles bichos. São os servos dele. O objetivo dele, eu acho que é o mesmo que... Não tem aquela hora que eles discutem com o livro do D&D, o objetivo do monstro? As discussões que a gente tem de coisa nerd. O que vai acontecer? Como é que te derrota isso aqui? Não sei o quê. A gente tenta pensar como um monstro. Então, e o objetivo eu acho que não tá muito longe daquele. Eu achei no começo que ele queria pegar o Will pra entrar no nosso mundo através dele. Sim. Porque ele não ia conseguir atravessar aquela barreira lá, o buraco lá. Sim. Então ele queria entrar no nosso mundo através do Will e sair por ele pra destruir tudo. Eles falam que, segundo o livro lá, que é só suposição do D&D lá, é que ele ia invadir nossa dimensão e dominar tudo e matar todo mundo. Então, eu acho que tá muito longe disso. Esse é o objetivo dele, mas... Então, aí ele possui o Will. Sim, de fato. Que é aquela hora que a gente falou que o conselho deu errado, né? O conselho do Bob, que ele fala assim, não, você tem que parar e enfrentar ele. Aí o Will, como ele foi pro mundo invertido, que inclusive eles falam que o nome original era The Nether. Isso, é uma curiosidade da série, né? Que, na verdade, no roteiro tava como submundo. Mas as crianças começaram a chamar como mundo invertido e acabou ficando assim na série mesmo. Não é que as crianças chamaram, é que quando tem aquela cena da explicação, que ele fala assim, não, aí ele vira o tabuleiro na primeira temporada, e aí eles falaram, aí ele falou assim, é como se fosse o mundo invertido. Aí as crianças começaram a chamar dessa forma. Mundo invertido. E aí ele acabou ficando... O gancho no final dá a entender que é mais ou menos isso mesmo, né? Porque eles estão lá no bailezinho completamente chupinhado da Carrie estranha. E eles giram, né? E viram pra baixo e o monstro tá olhando pra eles por cima do... O Hopper. A cena que o Hopper entra no túnel a primeira vez. Sabe, no túnel lá na plantação de abóbora? Sim. Então, nessa cena, a câmera também tá ao contrário. Pra meio que dar a entender que o Hopper... Que os túneis meio que são dentro do mundo invertido. Tem aquelas teorias que, na verdade, os mundos são o mesmo, só que um é no futuro. Pode ser. Aí o Mind Flayer, ele acaba usando o Will como um catalisador para aquelas coisas. Ele tá dominando ele, tá usando ele como espião, e ao mesmo tempo ele usou ele para criar o exército dele de minions, que são os Demodogs. É o que me lembrou o filme que tem o Winona Ryder, inclusive, que é o Drácula, né? De Bram Stoker, que no livro ele usava a mina pra espionar eles espionavam através dela, só que o Drácula espionava eles através dela também. Então. É igual o monstro fez com o Will, um filme que a mãe dele fez, tá ligado? Exatamente. Eles pegaram muita gente icônica dos anos 80, né? Eles pegaram o Paul Reiser, pegaram o Sean Astin dessa vez. Da outra vez era a Winona Ryder, que uma das rainhas dos anos 80, né? Sim. De filmes. Os outros eu não sei. O cara lá que é o Hopper. Acho que o pai da Eleven também já fez alguns filmes. O Matthew Modine, ele apareceu inclusive, não sei se tá vivo ou morto na série, né? Porque dá a entender que ele tá vivo, não é? Não, ela tem uma alucinação com ele, acho que ele morre. Não, alucinação, causada pela outra personagem que ele não mencionou ainda. A outra menina, na verdade, a número 8, né? Kali. O cara que... outro ponto também aqui, tem um episódio que é só da Eleven. O 7º episódio é só da Eleven. O que acontece? A gente descobre que tem outras pessoas com poderes.
como já era esperado. Já haviam falado na primeira temporada uma coisa que tinha... Isso. Eu acho que mencionou o 010. É? Não lembro especificamente. Talvez ainda surjam nas outras temporadas. Eu acho que vai rolar muito nas provável. Mas ela encontra 08. Isso. Que se deu o nome de Kylie depois. Isso, que é uma menina que é britânica. Né, não, ela era... Britânica. Ela é britânica? Descendente de indianos britânicos. Descendente de indianos. Ah, tá. E ela também... É que no jornal aparecia Indian Girl is abducted in London. Aí eu não sei se ela é realmente... Imagino eu que ela seja britânica e foi sequestrada. Tá. Né, em Londres. Ela faz parte de uma gangue meio punk. É bem gangue dos anos 80 também. Gangue multiétnica dos anos 80. Então, esse episódio da Eleven foi o que eu menos gostei, mas ele me lembrou um filme de trash que eu não sei se muita gente conhece, que eu gosto bastante. Principalmente a parte que eles invadem o mercadinho e usam os poderes psíquicos pra atacar a pessoa. Sim. Se chama Scanners. Ah, tá. Já ouvi falar. Scanners 3, principalmente a hora que eles invadem. A gente viu na Patec isso aí. Sim, eu mostrei aquela cena que o cara explode a cabeça do outro no auditório. É muito bom esse filme. E Scanners também é outro filme dos anos 80 que envolve pessoas que usam algum tipo de medicamento e depois as pessoas descobrem que acho que era pra controle de natalidade? De natalidade ou era pra câncer, não lembro. Eu não lembro também. Mas aí então, eles descobrem que na verdade esse tratamento era pra ampliar a capacidade mental das pessoas. Sim. E eles, no caso do filme, os Scanners são as pessoas que começam a usar os poderes psíquicos aí, né? Esse nome, né? Scanners. Eles escaneiam os outros. E tem uma hora que é mais ou menos isso. Tem uma hora que ele invade o sistema eletrônico de uma empresa através da rede telefônica. Sim. Então eu acho que é mais por causa dessa parte. Né? Tá. Então, aí essa cena a cena que elas atacam o mercadinho lá, vendinha, não sei, que tem o cara lá, lembra muito uma cena do Scanners 3, que eles também... Então, Scanners 3. Acho que tem 4. Se você não sabia que tinha nenhum, tem vários. Então, aí eles invadem o mercado e chegam assaltantes na loja, só que ainda se dá mal no filme do Scanners é um assaltante. Ah, tá. No caso, eles são os assaltantes, né? Isso. Eu não acho tão legal essa história. Apesar de eu gostar de ter uma história de desenvolvimento da Eleven, eu achei muito ruim eles terem criado... Porque assim, eu tinha entendido que o subnúcleo era ela e o Hopper. E aí eles pegaram e criaram outro núcleo de história, uma outra história paralela bem dela. Apressado, né? Isso, bem apressado. Aí tipo, eles fizeram uma história só pra ela. Talvez na próxima temporada fosse interessante. É que eu acho que eles queriam um crescimento grande do personagem pra conseguir resolver o problema final lá. Não, exatamente. Eles fizeram ela aí pra encontrar a menina, pra meio que ter aquele momento dela desenvolvendo os poderes, que a menina fala assim, olha, você tem que usar sua raiva pra desenvolver. Eu acho que foi mais pra experiência que ela é fodona. Ela foi encontrar a Kali, porque a Kali é o Yoda do mal. É o Yoda que falou pra ela, não, você tem que usar o ódio dentro de você. E ela falou do Yoda também, né? Então, é verdade. Você tem que usar o ódio dentro de você. Ela aí arrasta o vagão, e aí depois ela tem... E eu acho que também foi um gancho pra dizer que pode ser que eles usem mais pessoas com outros poderes. Por isso que eles fizeram uma diferença bem grande dos poderes de uma de outra, sabe? Sim. Completamente diferente o poder da Kali pra da Jane. Sim. A Jane, ela distorce a mente, ela causa ilusões, né? Sim. E a Eleven tem poderes telecinéticos e... Ela gera ilusões diretamente na mente da pessoa. Então ela pode fazer a pessoa ver coisas que a pessoa não tá vendo. Ou não vê. Ou o contrário. Isso que eu achei legal também. Que é isso me lembra, sabe o quê? O poder de ocultação dos Nosferatu lá, que é meio que... Você meio que... Ofuscação. Ofuscação. Você apagar da mente da pessoa você mesmo. Sim. Deixa eu voltar rapidinho, mas frente dos Nosferatu eu lembrei. Do D&D. Do D&D. Só lembrando que na primeira temporada eles também fazem uma referência do mundo invertido como Valley of Shadows. Ah, tá. Do D&D. Sei. Tem várias referências, né? Na verdade, quando eles falam, principalmente porque eles falam, quando eles se referem ao grupo, eles falam The Party. Isso. E The Party não é só uma forma de você falar do seu grupo de amigos. É uma forma de você falar. Mas quando eles falam The Party, eles claramente estão falando... Porque no D&D, quando você forma um grupo de personagens, você fala The Party em inglês. Uhum. Então, sempre que eles falam isso, é como se eles estivessem se referindo ao grupo de personagens deles. Tanto que tem uma hora, na hora da menina... Que o Mike tá conversando com a menina e fala assim, a gente não precisa de você na nossa party. Porque ele fala... A gente já tem tal, que é paladino, tal, não sei o que lá. É bardo. E a Eleven é a nossa maga. Exatamente. Pior que ela é maga e o Will também. Tem dois, né? Deixa eu perguntar. É que eles nunca jogaram juntos, né? Verdade. Will the Wise. É até uma coisa que a Millie Bob Brown fala, que ela e o ator do faz Will, eles são muito próximos na vida real, eles são muito amigos, mas na série eles praticamente não ficam juntos. E quando eles ficam, ou ele tá desacordado, ou ele tá de uma maneira... Então. Eles não interagem tanto dentro da série, né? O Mind Flyer, depois que a gente assistiu, eu fui dar uma... Eu lembrava, ele é um monstro clássico de D&D. Ele por si só já tem uma inspiração Lovecraftiana. Sim. Eles são meio que seres extradimensionais, mas pra
ser aquela ameaça cósmica típica de Lovecraft, né? De uma coisa assim incompreensível, uma coisa muito acima de você. Eles são seres meio que super inteligentes. Eles seriam um monstro mais raro dentro do universo da Lovecraft, aquele que tem interesse pelos humanos. Né? Geralmente os monstros eles são tão grandes que não estão um pouco se ferrando pelo humano. Sim. Mas esse aí, ele tem um interesse, sim, mais como alimentação, essas coisas, assim, uma coisa... Uma diversão. Matar é legal pra ele. Basicamente sim. Ou escravizar, sabe? Usar como mão de obra e tal. E aí os Mind Flayers, eles tiveram essa inspiração já no D&D, né? Eles parecem um pouco o Cthulhu, né? Sim, eles têm um rosto, o Mind Flyer do D&D, ele tem um rosto com tentáculos e tal. É legal que no D&D quinta edição agora tem um livro que chama Volo's Guide to Monsters, que ele é um livro que é como se fosse um cara escrevendo um livro sobre monstros, mesmo um cara assim Só do mundo do D&D. relatos dele mesmo, né? Com o que ele acha de cada monstro. E aí tem uma parte dos Mind Flayers que tem umas 10 páginas, é bem legal. Tem um desenho que é como se fosse o cara fazendo uma autópsia do Mind Flyer, e ele abre a boca do Mind Flyer, assim, tipo, dentro dos tentáculos dele, e ele tem um monte de dentinhos. E lembra muito Demogorgon. Sim, que o Demogorgon me lembra muito uma planta, a cabeça dele. Então, que a boca dele abre e tem aquele buraco no meio, assim, com os dentes, e os dentes também. O mundo invertido, pelo visto, tem muito a ver com plantas, por exemplo, as vinhas lá, sabe? Os cipós. Sim. Uma mistura de vegetal com animal, né? É como se ele nascesse daquilo, sabe? Ele é uma flor daquele cipós, daquele universo. Enquanto eles entravam no primeiro da temporada, tinha todas aquelas vinhas cobrindo, aqueles cipós cobrindo tudo. E nessa temporada, por exemplo, na hora que o Hopper entra no túnel, tem várias aquelas coisas jogando pólen, né? Tóxico lá na cara deles. Não, sem falar nas vinhas mesmo, que atacam eles, seguram pelos pés deles, levam eles embora que nem Jumanji. Será que não é uma metáfora pro vegetarianismo, veganismo aí? Né? Dando troco. A gente viu a série com um casal de amigos e um deles falava que quando tinha esse negócio jogava tóxico, que era a bunda do... Era um monte de anos. Porque a imagem parecia... Até quanto tempo até... A gente até ficou discutindo quanto tempo até surgir um GIF que faz... ou fica... Não um GIF, mas é um vídeo, né? De alguém ficar colocando onomatopeia de gases das flores. Então, mas o Mind Flayers, ele é mais ou menos o que o Dustin lê, né? Ele tá lendo o manual do AD&D, se não me engano. Tem uma parte muito engraçada, essa parte, que eles estão na casa da Joyce, se preparando pra luta final, né? Inclusive, essas partes me lembram muito Garotos Perdidos, a hora que... Sim, também. Tem 2 vezes na série que eles estão se preparando pra lutar com alguma coisa, e aí começa a tocar aquela musiquinha só, sem vocal... Sim. Instrumental, só é muito o final do Garotos Perdidos. Não só Garotos Perdidos, tem aquele Deu a Louca dos Monstros também, que Deu tem uma cena dos caras se preparando pra enfrentar os monstros. É muito filme com criança, com monstro, acontece isso. Mais pra frente. Aí eles estão se preparando, aí o policial fala assim, daí alguém pergunta pro policial, o que a gente vai fazer? Nada, a gente vai ficar aqui só quieto, esperando ajuda, né? Aí o Dustin começa a ler o livro de D&D. Aí ele começa a falar um monte de coisa dele. Tá, mas e aí? Dele. Não, e aí que a gente tá esperando ajuda, né, agora? Não, que ele fala assim, não, a gente não vai fazer isso é só um jogo. Ele fala, né, das informações do Mind Flayers. Então, que o Mind Flayers, como eu tava falando, ele é uma criatura que domina outras, e esse é o paralelo que eles fizeram dentro do mundo, porque pelo fato do Will ter sido dominado por aquela criatura, por aquele demônio das sombras lá. No começo eles falam Shadow Monster, que até a Joyce vê ele na câmera, é muito legal aquela cena. É igual o desenho que o Will tinha feito. Isso, essa parte eu acho muito boa, que ela consegue ver... Então ela que é super inteligente. Essa é a parte também que a gente falou, ela consegue perceber as coisas muito aceleradamente, sabe? Sim. Mas eu acho que é aquela coisa de mãe paranoica. Ela é bem paranoica. Ela já era paranoica com os filhos. Aí o filho dela some. Na primeira temporada e volta depois estranho. Fala que ele morreu e ela descobre que é um boneco disfarçado. Então, você vê que ela tá muito paranoica ainda. Ela tá hiperprotetora em relação ao filho. Mas ela sempre tem umas boas ideias. Na primeira temporada ela tem as ideias das lâmpadas de Natal. Com o telefone. Que até ficou super famoso, virou camiseta, né? E tem... Tudo que então. Na segunda... Dog the Pug usou. Na segunda temporada, eles... Não é a lâmpada de Natal, mas tem o mapa que ela faz na casa, né? Isso. Com a ajuda do Mike, né? O Hopper ajuda o Mike também. O Hopper. Depois o Sean desvenda o Bob. O Bob. É verdade. Vamos falar da morte do Bob, vai. Foi muito... É o único personagem que eu gostei, novo. Eu fiquei triste com a morte dele. Mas... Eu sabia, a hora que ele larga a arma, eu sabia que ele ia morrer. Mas eu ficava aquela não vai morrer, ele vai conseguir. Mas eu tava pensando que talvez eles fizessem igual todas as inversões que eles fazem. Sim, mas essa ele não vai morrer. Infelizmente essa não foi. Então, porque eu achei que
ele ia ser muito frustrante se ele morresse, porque eles fizeram uma cena longa dele escapando dos bichos. Sim. Tipo, aí ele se esconde, puta, aí cai o cabo de vassoura, aí o bicho vê ele, aí ele corre, aí não sei o que. Aí, tipo, os caras têm uma cena tão comprida pro cara morrer no fim, eu achei meio sacanagem. E foi o que aconteceu. Mas ele tinha que morrer, senão os homens tinham pegado os outros. Eles estavam tudo juntos ali. Sim, aí tem aquela cena, né, que ele fecha a porta, ele vê a Joyce, ele para e ele fala assim, que bom ver você. E aí logo em seguida o monstro pega ele. E as armas de fogo parece que não tem efeito nos monstros, não sei porque eles usam. Na verdade, tem uma hora que o Hopper mata alguns com a arma. Não mata, no não. fim? Naquela cena mata, final? Sim. Não chega a matar, não. Com a Eleven. Não é que ele mata, ele meio que dá dano só pra eles caírem. É porque eles estão dependendo, mas que não mata. Mas quando ele atira em cima do... Quando tem o bicho em cima do Bob e ele atira... Não... E os soldados são todos armados, não fizeram nada com nenhum monstro, mataram nenhum. Verdade. O único que matou o monstro foi a Eleven, que matou ele lá no... Mas os soldados não tiveram muita ação, né? Os soldados sempre são outro de canhão, ponto, né? Os caras vão lá naquela parte que o Will fala que foi uma armadilha do bicho. Que ele fala assim, não... Que ele induziu eles a ir pro buraco. Que o Will fala pra eles atacarem em tal lugar, né? Uhum. Aí vai um monte de soldado. Eles sabem que o que faz efeito é o fogo. Ninguém leva o lança-chamas por medo de machucar o moleque. Uhum. Tinha os caras com lança-chamas, mas eles não levam. Mas eles eu acho que o chefe deles era o cientista. Ele não era uma pessoa ruim, ele não queria machucar o menino. Sim. Isso. Depois eles não levaram. Depois eles descobriram que, tipo, se eles aquecessem o moleque, que era o exorcismo, né? Foi tipo um exorcismo com fogo. Exatamente. Nossa, e o bicho sai fora dele quando a menina lá, Nancy, enfia a brasa no menino, né? Verdade. É o golpe final. Ela dá uma estocada nele, incandescente. Ela coloca a marca dele. Eu achei que ela tinha empalado ele com o coelho. Nossa. Meu Deus. Eu achei mesmo. Não tem jeito, vai ter que matar. E ela chega lá e enfia. Eu achei. Né? Nossa, que cruel. Não, calma, nem tanto. Eu acho que eles acabaram matando também o Bob por causa do Sean Astin, que não sei se ele era um ator que ia ficar tanto tempo na série. Você fala que ele é um ator que eu acho que ele chama muita atenção pra ser um personagem principal na série. Pelo que ele falou no universo do Stranger Things, ele ficaria. Ele falou, eu não me importaria de ficar um ou vários episódios na série, eu só queria participar da série. Tá. Então, eu acho que foi uma escolha deles, talvez por ele ser um ator um pouco mais caro. Eu acho que é isso que eu pensei também. Porque ele é um ator legal, o personagem dele é legal. Sim. E ele chama a atenção pra série também, sabe? Mas eles ficaram em dúvida, eles falam que quando eles descobriram que ele queria participar, eles ficaram em dúvida, que eles falaram, puta, mas aí vai ficar muito associativo com os Goonies. E os Goonies é outra história de crianças, né? Sim, eles não querem que fique preso numa coisa só, né? Eles falaram assim, puta, só. Mas aí ia ficar muito referencial demais, né? Uhum. Eles já usaram bastante gente dos anos 80, mas aí o Sean Astin era um ponto alto, né? Eu me senti ofendido que o Bob é o segundo personagem gordo que morre. A Barbie... É verdade isso, né? A gordinha. Cara, preconceito contra roqueiro, contra gordo. Agora o que os Duffer Brothers têm contra gordos? Então. Contra roqueiro. Eu tô ofendido pessoalmente isso, porque a Barbie... Não só isso. Os dois são nerd gordo que morrem. Né? Tipo, a Barbie, ela é... Todo mundo se identificava com a Barbie porque ela era aquele personagem nerd meio deslocado, que a Nancy quer ir lá fazer sexo e larga ela sozinha. Tipo, leva ela na festa junto. Ela morre durante uma injustiça, na verdade. É muita injustiça. Isso. Ela nem precisava estar ali, né? Vamos falar a verdade. Aí nessa, o Bob também, ele é o cara assim, nerd gordinho e tal, nerd gordo que faz as coisas. Que salvou todo mundo, que é útil e né? tal, né? Salva todo mundo, faz o negócio lá, consegue soltar, abrir as portas do laboratório e morre. Mas é bem-vindo ao mundo. O preconceito contra cabeludo já faz anos. Gordofobia. É a gordofobia do Duffer Brothers. Cabelofobia. Estou ofendido. Tá. Uma outra coisa que a gente gosta muito na série, que é aquela coisa, você tá nos anos 80, vamos usar a música dos anos 80. A primeira temporada foi assim, a segunda temporada também. Foram músicas diferentes, né? Bastante variadas. Eu lembro de uma acho que do Bon Jovi tocando. Na segunda tem The Clash, tem uma cacetada tem aquela de coisa. Should I Stay or Should I Go? Tem. Não lembro se é na primeira ou na segunda. Na primeira, eu acho que tem as duas, tem a música favorita do Will, né? Isso, tem o Jonathan tocando pro Will e tal. E eles tocam de novo na questão, tentando tirar a informação dele lá. Isso. E tem várias músicas no episódio final no baile. Isso. Na parte do baile. A parte do monstro, porque a gente ficou até zoando, né? Que eles iam expulsar o monstro por tédio, né?
Contando todas as histórias. Eu não aguento mais tanta bondade, meu Deus, quanta merda. Não, você lembra quando a gente não sei o quê? E a cara do moleque é muito boa. Você desenha, tipo, ursinhos carinhosos. Isso é uma coisa... Outro ponto é... Os atores infantis são muito bons dessa série. Os adolescentes também eu gosto. Teve uma cena que me incomodou a atuação nessa série dos adolescentes. A Nancy bêbada não convenceu. Nossa, é muito feio. É muito horrível. Eu achei muito mal feita aquela cena. Quando a Nancy tá bêbada e ela briga com o Steve. No banheiro. Sim, eu lembro. É que é uma cena que eu não dei importância nenhuma. É que ela tá meio... É muito bêbado forçado, falso bêbado, sabe? Sim. Essa cena é horrível, realmente. Um negócio... Só um comentário que eu acho legal também, que eu acho que é meio que uma subversão de clichê, que é aquela cena... Eles ficam um tempão naquela cena com o Will falando assim... Não... Lembra quando você não sei o que, tipo, falando meio que lembranças dele e tal. Aí eu falei assim, vai ter aquela cena que os caras meio que... Não, o Will está lá dentro, ele consegue expulsar o bicho sozinho, sabe? Ia ter aquela cena assim meio que ele sobrepõe com a força de vontade dele, graças às lembranças de amor. Igual os desenhos lá falando agora. Então, não, igual várias coisas assim. Sim. Tipo, ele sobrepôs ao demônio com força de vontade e lembrando das boas lembranças dele. Não foi nada disso. Precisaram fazer um negócio físico. Eles foram lá e tocaram fogo no moleque, praticamente. Até sair. Quando eles falam assim, não, vamos lá, a gente tem que esquentar ele. Meu Deus, vão colocar fogo no menino, né? Pra jogar numa banheira, né? Que assim, sei lá. É bem quente. Eles que uma banheira ele... muito quente ia matar o moleque. Não, muito quente, sei lá. Ele não queria entrar nem na banheira morna que a mãe dele fez pra ele. É verdade. Eles acabam levando ele na cabana que o Hopper arrumou pra deixar a Eleven escondida. Eu nem percebi que eles estavam no final. Né? Que ela fica escondida por um bom tempo e o Mike fica sem saber onde ela tá, todo mundo fica sem saber onde ela tá por, assim, pelo menos 350 dias, né? Ela fala. E eles levam o Will lá, e com isso conseguem, com um aquecedor, com a lareira, expulsar, e principalmente por causa da brasa, assim, no ferro, que a Nancy... Só para virar o... Isso. Braseiro que chama. Eu acho que é. Aí eles conseguem expulsar o monstro lá. Ele foi praticamente um exorcismo, né? Com fogo. Ele foge e volta pro outro mundo, né? Pro Upside Down. A gente não sabe. Provavelmente. Porque tem essa parte é muito boa do final, né? No final, vamos falar antes do final. Tem um baile. Que é copiado da Carrie Estranha, que a gente já falou antes. Isso. Peraí, só um comentário, só pra complementar, que você falou assim, que quando eles expulsam o bicho sai, estoura a porta, né? E ele voa pras estrelas. Eu achei, isso é muito, sei lá, Lovecraft. Eu achei voltando, né? Muito ele tem uma forma meio com tentáculos, assim, parece que ele sai do Will. Isso. Ele tem uma forma de sombra. Outra coisa que eu fico puto, monstro de sombra e fumaça. É claramente falta de dinheiro e verba. Sim. Mas ele voltando pras estrelas, eu acho muito da hora, tipo, é muito terror cósmico aquilo. Sim, legal. Indo pro... Só voltar um pouquinho, antes do baile, o Hopper consegue meio que adotar a Eleven. Sim, que chama Jane agora, né? Isso, o médico... Que a mãe dela deu pra ela. Né? O médico consegue uma documentação toda pra ele adotar a Eleven, mas ele fala assim, olha, só ainda fica aí... esconde ela. Mais um ano aí. Pra não chamar muita atenção, né? Aí ele fala assim, mas nenhuma vez ela pode sair. Ele, uma vez, tudo bem, né? Aí no baile, tá lá o Mike desolado, porque é lógico que ele é apaixonado pela Eleven, ela por ele, né? Desde a primeira temporada mostra isso. Agora é Jane, você tem que respeitar o nome dela. Desculpa. Nome social dela. Tem todo o triângulo amoroso entre o Dustin, o Lucas e a Max. Acaba ficando a Max e o Lucas, eles dão até o primeiro beijo. Os dois personagens mais chatos das crianças ficaram juntos, não gosto deles. E até foi engraçado ver o Lucas, a irmã dele, é mais legal do que ele. É mais legal que ele. O universo de Stranger Things, porque foi o primeiro beijo dos atores, né? Até na vida real, eles falam. Sim. E ela não queria fazer a cena, Mac. Eles estavam tão ansiosos que eles tiveram que repetir muito a cena por causa disso. Porque eles não queriam fazer. Eles estavam fazendo com tanta pressa. Tá me lembrando o livro do Stephen King. Você fala ficar se beijando na frente. E ficar se beijando na frente de 200 outras pessoas e dos pais, né? Que estavam acompanhando deles, a gravação. Dos pais deles e de todos os outros figurantes. É chato, principalmente com essas coisas acontecendo em Hollywood agora, pesado, né? O moleque, o ator lá que faz o Mike e a Millie Bobby Brown, eles falaram que
Foi muito horrível. engraçado a maneira como eles fizeram, porque eles parece que a Max e o Lucas, eles precisaram refazer a cena umas 10 vezes. Nossa. Pra sair do jeito que eles queriam. Já o Mike e a Eleven, Jane também, Umas 2 vezes. foram 2 vezes. Por quê? O que o Mike fez? Ele fez quase como se fosse o ventríloco, a Millie Bob Brown falou. Não, ele falou pra ela, com a boca fechada. Não, ela falou durante o universo do Stranger Things, que ele fez isso. Ele meio que foi assim, falou assim, agora eu vou. Aí ela meio que se preparou. E isso sem abrir a boca. E eles repetiram a cena e não dá pra ver ele fazendo isso. Só dá pra ver que ele tá com a boca aberta. Porque e ele tá falando. Mas eles falaram que foi extremamente constrangedor, que depois que eles beijaram, todos os figurantes aplaudiram. Aí os caras... Por isso que eles tiveram que repetir também, então. Beleza, né? Vagabundos. Os caras, não, era pra fazer só aquilo, né? E durante o baile, tocam várias músicas. E tem uma música em específico que é tocada... Que é a última música do baile. Que é a última, que é uma do The Police, que chama Every Breath You Take. Isso. E essa música me lembra muito outra série que chama VIP. Nossa, sim. Que é com a Julia Louis-Dreyfus. Por quê? Porque tem um político que vai fazer um discurso e ele fala assim, não, eu vou entrar com Every Breath You Take, que é a minha música preferida. E ela, não, você não vai, essa é a música do Stalker. Não, e eles falam... Investigação. Porque nessa época, na história do VIP, eles estavam tendo um escândalo de perseguição do governo, tipo, né? sabe aquele negócio tipo NSA, o governo tá ouvindo suas conversas e tal. E aí durante esse escândalo o cara queria entrar ouvindo essa música, que é tipo... Essa música toca em outro filme do Stephen King, que chama Olho de Gato, com a Drew Barrymore também. E tem tudo a ver com o final, na história, toca na história final, inclusive, que é do gato. Sempre tem as coisas que ligam essa história, são a Drew Barrymore e um gato. E a última história que é um duende que tenta roubar o ar dela. So every breath you take. E o gato vai lutando com o duende nessa cena final e fica tocando essa música o tempo todo. Que horror. Então, é outro Stephen King. Pra você que não conhece essa música, vocês me desculpem, mas a gente não tem o direito dela, então a gente não vai colocar. Mas eu vou cantar alguns versos e o Gustavo vai traduzir simultaneamente, igual aqueles programas de rádio. Vou? Que horror. Então vamos lá. Every breath you take. Cada respiração que você dá. Você pode cantar, traduzir normal. Ah, tá. Eu não vou traduzir cantando? Você que sabe. Eu vou traduzir cantando, então. Every move you make. Cada movimento que você dá. Que você faz. Every bond you break. Nossa. Cada voto que você quebra. Cada laço que você quebra. Cada laço que você quebra. Every step you take. Cada passo que você dá. I'll be watching. Eu vou estar te observando. É uma música muito de Stalker. É verdade. E aí aparece o monstro. Então, e é intencional. Observando. E é intencional. Sim, ele tá stalkeando eles. Isso, os Duffer Brothers falaram que aquela cena é proposital, porque tá tocando a música e aí dá aquela invertida no universo, mostra o Upside Down e aí mostra o monstro em cima do ginásio deles. Mas como é que... Então, tentando pra próxima temporada, como é que esse monstro ia interagir com eles agora? Se foi fechado o portal? Então, quem disse que foi fechado? Quem disse que... Eu acho Quem fala que aquele é o único portal também? Eu acho que o Will, ele é um portal. Que o monstro vai continuar tentando entrar na mente dele. Porque o monstro conseguia acessar o Will diretamente. Não precisava, mas o portal estava aberto. Porque o Will, não deu nada dando a entender que ele vai fazer de novo. Até a Millie Bob Brown, ela, durante o universo de Stranger Things, ela dá um... Spoiler, mais ou A menos. gente não sabe se é spoiler ou não, porque às vezes nem ela sabe. Ela fala assim, e se o Will tiver poderes? Não, ela não fala isso. Ela fala o Will. Não. Eles falam assim, será que ele vai ter poderes agora? E ela fala, não sei, quem sabe. Aí ela dá uma risadinha e ela olha pros Duffer Brothers. E aí os caras, eles tipo meio que baixam a cabeça só. Então eu acho que... Mas eu acho que eles estão querendo dizer, causando mistério pra segunda temporada, não pra terceira, não é? Pra terceira temporada. Sério? Que talvez o Will... Porque o Will passou por muita coisa. Tipo... mas isso não é uma coisa que mostra que na série, por exemplo, que só meninas têm poderes. Não sabe se homens têm. Os únicos que mostraram poder até agora foram as duas meninas. Sim. A Eleven, a Jane e a Kylie. Mas aí agora... Se bem que não mostraram nenhum dos outros, porque ela é a 11, então supõe-se que tem mais uns 10 além dela, sim, né? Sim. Eu não sei se todos deram certo, né? Alguns só podem ter morrido, outros podem... Não fala. A gente só desconhece a Kylie agora, que a gente sabe que tá viva, né? E tem um poder legal. Mas aí pode ser que ele... Mas talvez seja uma coisa que eles queiram focar nas próximas temporadas. Por causa do contato dele com o Upside Down, extremo, porque ele morou... Upside Down é mundo invertido. O mundo invertido, por causa do contato dele com o mundo invertido, dele
Ele morou lá por um tempo, ele ficou uma semana lá, exposto, e ele chegou a gerar criaturas dentro do corpo dele, e ele chegou a ser possuído por uma criatura super poderosa do outro mundo, né? É o que a gente esperaria de qualquer filme, qualquer série normal. Ele desenvolveu algum poder. Algum poder, alguma mas coisa. É aquela coisa, Stranger Things às vezes quer subverter isso. Mas pode ser que sim, pode ser que não. E sacanagem com ele, né? Outra coisa que eu quero saber, talvez, por exemplo, as outras crianças não precisam todos no mesmo laboratório, podia ser em vários lugares do país. Sim. Será que vai mudar de local? Porque já que fechou o portal como é que é a cidade? Hawkins. E eles foram tudo embora, o departamento lá de cientistas. Porque os caras fizeram a acusação lá. Mais ou menos. Acho que eles podiam ignorar isso aí, ninguém liga pra essas notícias, sabe? Ninguém liga pra essas notícias, é bem teoria da conspiração, ninguém liga. Nem liga. Algumas curiosidades, né, da série é que o Steve, muito se fala que ele seria o pai de um personagem de uma outra série. Do Parks and Recreations. É que assim, tem uma série chamada Parks and Recreations que ela se passa no mesmo estado, nos Estados Unidos, só que atualmente, em Indiana. Tem um personagem chamado John Ralphio, e ele é muito parecido com o Steve. Os trejeitos, a aparência do cara. É um outro ator que faz. Se não me engano, eles até fizeram um vídeo juntos falando tirando sobre sarro isso. disso. Aí, os caras falam, puta, é em Indiana, é no mesmo estado, tem esses dois caras muito parecidos a eles. Então, o Steve, ele é meio que o pai ou avô, sei lá. Acho que pai, né? Seria pai. O pai do John Ralphio. Eles fizeram até umas... Que a família dele é meio rica, do John Ralphio também, né? Isso, aí eles ficaram tirando sarro disso. Tem uma entrevista que eles deram os dois juntos, que eles estão, vestidos iguaizinhos, e eles ficam, cruzando as pernas juntos, assim, ao mesmo tempo. Então, como é que é o nome da Joyce? Jace? Como é que é o nome da irmã do Mike? Nancy. Ela trocou o Steve, que ia ficar um rico, pelo Jonathan, que é um drogado. Foi preso no aeroporto. É verdade, foi preso com cocaína, né? Foi preso. Nossa. O ator que faz o Jonathan, só explicando. Não foi nada que você perdeu na série, o ator que faz o Jonathan ele foi preso com cocaína no aeroporto. Não foi nada que você perdeu na série, tem aquele crossover Stranger Things com Narcos, que é a história do Jonathan sendo mula do Pablo Escobar. Que era dos anos 80, né? Cansou do capeta, ele foi pra Colômbia. Virou fotógrafo, um freelancer, né? Fotógrafo. Mas um dos pontos que falam da Nancy e do Jonathan é isso, né? Steve é aquele cara que ela sabe que vai dar certo. É seguro, né? O Jonathan não. Mas então... que ele é meio louco, tem umas horas que ele parece que ia morrer. O Steve? Mas é aquela coisa. Ele tem a família meio rica, né? O cara é popular, blá blá blá. Então, ele é o cara que provavelmente vai dar certo. Não que vai acontecer, tanto que a Joyce, né? Um dos pontos que é triste também do Bob morrer é que ela teve um namorado estilo esse. O cara, a família não era rica, mas o cara era popular da escola, era legal, mas acabou largando ela. Que é o pai do Will e do Jonathan. E aí ela acaba ficando com o Bob, que é um cara que também dá mais segurança pra ela, né? Ele é um cara que trabalha na Radio Shack, ele é um cara simplesão, assim, normal. Que era o nerd. É meio nerd, assim. Esses draminhas aí. Kaiji não gosta de saber de quem vai ficar com quem. Era uma traição só isso. Mas ela não trai ninguém. Mas não, a Nancy trai. Oi? A Nancy. Não, a gente tá falando da Joyce. Não, tudo bem. Tá. Relações em geral. Outro ponto interessante do Stranger Things é que você pode perceber que a segunda temporada chama Stranger Things 2. Daquela cara de continuação de filme dos anos 80. Não é Season 2, né? Não é Season 2. Isso, é bem legal. Essa ideia... Porque eles querem fazer associação mesmo, não tem jeito. O pessoal fala assim, eles só falam de anos 80, caralho, se passa naquela época. Dragon's Lair. Dragon's Lair existia naqueles anos 80. Era famoso porque era muito difícil. Sabe? Você jogou, né? Eu joguei pro PS1. Eu também cheguei a jogar, acho. Mas é dificinho mesmo. É difícil pra cacete. E eu tenho o Dig Dug também, né? Eles falam até que o Dig Dug foi proposital por causa dos túneis. Isso. Né? Tem um episódio que chama Dig Dug. Dig Dug. Acho que é o episódio que o Hopper... Se prende lá. Que ele é como se ele fosse o Dig Dug, né? Tem a cena do arcade, né? Que seria meio que como se fosse a cena... Tem muito filme dos anos 80 que se passa, tem a cena de arcade. O mais descarado seria o Último Guerreiro das Estrelas. Esse aí é o mais... supera o recorde máximo lá e os caras acabam transformando num piloto de nave espacial. De verdade, né? De verdade. É, muito bom. E tem vários filmes de terror que eu lembro. Eu lembro um filme mais ou menos trash com o Emílio Esteves. Era um daqueles de contos de terror que ele fica superando os recordes de todo mundo na máquina. Aí a máquina é meio demoníaca.
ironia, que ela acaba levando ele pra dentro do jogo, ele vira um personagem mesmo. Nossa, nunca vi isso. Um de contos também. Eu lembro, eu fiquei pensando que esse negócio de, tipo, os aliens virem e achar que é de verdade, eu achei engraçado na história do Galaxy Quest. Vocês já viram esse? Não. Galaxy Quest é um filme de comédia que tira o sarro de Star Trek. É como se fosse assim, tem um grupo de atores na Terra, que eles fazem uma série que é igual, que é o Star Trek, né? Tem o ator que tá no Harry Potter, ele também tá no Duro de Matar. Tem o Snape lá, Ele morreu há pouco tempo. E Alan Rickman. Tem o Alan Rickman, tem a Sigourney Weaver. Ela é a principal. Então, e aí a gente assistiu até com as fantasmas, né? Por causa disso, tem a Sigourney Weaver. Esse Galaxy Quest é engraçado que, assim, chegam os aliens, eles pegavam transmissões de TV da Terra. E eles achavam que o programa era como se fosse um negócio real, assim. Então eles chegam e eles pegam os atores e falam assim, a gente tá levando vocês pra uma jornada, um negócio, assim, sei lá. Eles estão sendo atacados por uma raça alienígena lá, e eles querem ajuda eles. A gente precisa da sua ajuda, porque a gente viu que vocês já resolveram várias crises. É muito bom. Eles são pegos, inclusive, na Comic Con, coisa assim, não é? Eu acho que sim, eles estavam, tipo, vestidos. É muito bom. O Galaxy Quest ele é tipo Spaceballs, mas dizem que é mais legal em geral o Galaxy Quest. Que o Spaceballs é mais bobalhão, assim, né? O Spaceballs é muito louco. É que ele é mais pastelão, né? Ele é antigo também. Ele é mais antigo. O Galaxy Quest é anos 90. Tem um negócio que o pessoal considera um erro na primeira temporada. Que a gente até comentou no nosso episódio do Enigma do Outro Mundo, se eu não me engano. Que tem um cartaz do Enigma do Outro Mundo na porão do Will. Em 1983, o filme é de 82, né? O filme é daquele ano, só que o filme ele não fez sucesso nenhum, cara, na época. Tipo, era uma coisa muito, muito cult pra eles arrumarem. Não, era raríssima. Assim, igual eles colocarem do Blade Runner 2049 agora, né? É que Blade Runner ainda é um negócio mais mas hoje em dia tinha um pôster quando sai o primeiro trailer, já tem pôster. Não, mas naquela época eu achei muito difícil. Os caras têm o pôster do The Thing e que mais? Eles estão assistindo na televisão do The Thing, né? Quase no mesmo ano que ele saiu. Sei lá, é estranho. Eu falei do Blade Runner 2049 agora, não é porque eu não gostei, não. Eu gostei muito do filme, então... Se você gosta do tema, vá ver, porque não tá fazendo sucesso. Então, se você for ver... Não fez sucesso. Mas o filme é muito bom. Vai ficar mais tempo no cinema. Que lá nos Estados Unidos já estão pensando até em tirar o filme do cinema. O filme é bem legal. O que vocês acham? Primeira temporada ou segunda temporada? Eu gosto das duas. Pra mim, uma é complemento da outra. É como se fosse um filme gigante, então... Eu também gosto das duas, mas o que é legal da primeira é o fator surpresa. De uma coisa nova, bem Você não sabia o que era né? aquilo, por exemplo, que eu falei, no começo, na hora que aparece o monstro no começo, você não sabe o que é aquilo. Pra mim ia ser um filme de terror, uma série de terror total. Não uma homenagem gigantesca nos anos 80 daquele jeito, sabe? Eu gosto mais da primeira por causa do fator surpresa, aí não tem jeito, não tem nunca como a segunda ganhar, porque ela vai ser uma coisa que eu já conheço, né? Os personagens e tal, a ambientação. E eu gosto que tem mais interações entre as crianças, que na segunda foi colocado em segundo plano. Eu achei que personagens como o Will ficaram meio chatinho, sabe? Que ele fica tipo... Eu acho que ele tem muito mais aparição nessa do que na outra, né? A outra ele fica preso o tempo todo. Sim, não. O Will, eu falei? Desculpa. É o Mike. O Mike. Né? Personagens como o Mike fica meio... O Mike e a Eleven, na segunda temporada, eles ficam tipo, muito choramingando um por causa do outro. Sim. E demoram pra uma reunião, sabe? Se bem que é legal quando tem a reunião finalmente, mas mesmo assim, no primeiro, como eles se juntam logo, já tem umas interações mais legais logo, eu acho. Eu gosto pelo mesmo motivo que eu gosto. Pela parte mais sobrenatural. E pela parte de referência a coisas mais que o pessoal não tem muito acesso, tipo coisas trashes, esses filmes mais dos anos 80, tipo Scanners, que a gente já falou. Eu gostei da parte sobrenatural da segunda, gostei de arcos de história como o caso do Steve e do Dusty. Ficou legal. É bem legal. Parte da série também. A luta do ferro velho. Sim. Apesar de ter o efeito mais ruim da série, né? Que é aquela do monstro nevoeiro. Mas é legal, assim, o que acontece, né? Tem mais que eu gosto. As histórias do Hopper, até ele indo sozinho se ferrar lá nos túneis. Tem bastante coisa. Joyce tentando descobrir as coisas a respeito do Will. Eu achei meio abusivo com a Eleven nessa temporada, mas tudo bem, né? Meio que? Abusivo lá, o pai doido. Ele é paranoico também, né? Ele tá tentando proteger ela, né? Ele não sabe ser pai, na verdade. Pois é, né? Que ele teve uma filha que morreu com 3 meses jovem, de vida. Teve... Ele tá sendo pai de uma adolescente, que não é uma coisa fácil, né? Todo mundo sabe. Um adolescente com poderes. Todo mundo sabe não. Quem teve filho adolescente sabe, né? Mas assim, não tem uma resposta certa pra isso. Eu acho difícil comparar uma primeira temporada com a segunda temporada do Stranger Things. Por quê?
Porque a primeira tem toda a expectativa. Ninguém tinha expectativa de nada. Foi bem do nada. Eu lembro que eu fiquei conhecendo a série pelo Vinícius e pelo Caíde. Foi a primeira vez que a gente foi gravar um podcast. Eles falaram, nossa, a gente viu uma série muito legal. Eu vi alguém falando que era alguma coisa, nossa, se você gosta dos anos 80, vê isso aí. Aí eu vi aquele logo, parecia com coisas do Stephen King. Eu assisti. E o Vinícius viu muito rápido, e o Vinícius não é de ver coisa rápida. Eu pensei, vamos ver, né? Daí a gente começou a ver e terminou no mesmo dia também, né? Eu vi uma semana também. Então, assim, é aquela série que na primeira temporada você não sabia o que esperar. Na segunda temporada você já tá com uma expectativa maior, né? Apesar que eu não vejo trailer de coisa que eu gosto. Pra não ficar nessa ansiedade, nessa expectativa, pra não afetar minha opinião e minha experiência, né? Então, eu gostei muito da primeira, gostei da segunda. Alguns pontos bons da primeira, alguns pontos bons da segunda. Eu acho que na segunda eles foram, talvez, mais inteligentes em alguns pontos que a primeira, até por conta da experiência que eles já tinham tido. Sim. Não foi aquela coisa de perder as experiências que já teve anteriormente. Se você gosta de anos 80, de Steven Spielberg, Stephen King, aventura, terror, Lovecraft, tudo, veja. É um mishmash. Super recomendado, pode assistir. Então é isso. E até a próxima. Até mais. Falou.